Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre a filosofia de Jesus, ou falar sobre o pensamento de Jesus, sobre as ideias que Jesus estava querendo ensinar há mais de 2020 anos atrás. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sininho da notificação, vê se você está inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreva, porque isso tudo que você estiver fazendo, compartilhando, comentando, vai mostrar para o YouTube que o canal tem uma certa relevância. Beleza? Então, vamos lá. Eu estava lendo sobre a Bíblia. Eu estava lendo sobre as leituras bíblicas que eu estou fazendo. Eu estudo filosofia, mas também eu faço minhas leituras bíblicas, porque dentro da Bíblia existem muitas questões que dá para refletir sobre a própria vida, sobre os próprios ensinamentos. E se você for inteligente o suficiente, estiver nessa jornada filosófica, intelectual, sabe muito bem que a Bíblia é um dos livros mais influentes para a formação da sociedade atual. Ela influencia de muitas coisas. Então, se você é um estudante, então você deve ler ela e pesquisar sobre ela, entender sobre ela e sobre os códigos morais que existem dentro dela ali. E eu vou pegar mais uma parte do Evangelho do próprio Jesus Cristo, escrito pelos seus apóstolos, que é a parte onde ele fala das parábolas, a parábola da semeadura. Tem uma parte que ele fala que o reino de Deus é como um homem que sai a semear a sua semente. E quando esse homem semeia a sua semente, ela cresce dia e noite, mesmo que a pessoa esteja vigiando ou não. Então, nessa ideia aqui, o reino de Deus vai ser a nossa mente. Eu vou colocar assim: o reino de Deus é nossa mente. A semente são as ideias que a gente está plantando em nossa mente, ou as ideias que a sociedade está plantando ou plantou em nossa mente. De uma ideia bem plantada aqui dentro da mente, ela começa a germinar. Se você estudar um pouco de psicologia, psiquiatria, neurociência, dentro de nós existe o inconsciente, subconsciente. Dentre dessas duas áreas do nosso próprio cérebro, é capaz de guardar informações exatas e proporcionais, capaz da gente tomar ações. A gente só toma ação no mundo devido a uma ideia que já está em nosso inconsciente. É por isso que a gente deve tomar cuidado com as músicas que a gente escuta, tentar consciente da música que está escutando, dos vídeos que estão assistindo, porque isso tudo afirma algumas crenças do nosso subconsciente. E Jesus estava ciente disso, porque Jesus falou outra parte também, que você vai pegar a visão agora. Que ele falou assim: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres podem estourar, os odres podem se perder. Ele falou também em parábolas: não se pode colocar remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo só vai fazer a roupa rasgar mais e o buraco ficar maior. O que ele está querendo dizer? Ó, pra você ver as ideias que o cara estava passando e a gente não percebe o que ele estava passando. O que? Colocar vinho novo em odres velhos. O odre velho que ele está falando é a nossa mente, é o nosso corpo. Não se pode colocar uma ideia nova em um corpo que tem ideias velhas. Jesus estava mostrando que você tem que passar pela essa transformação, essa mudança que São Paulo mais tarde, no próprio epístolo dele, fala que você tem que se transformar. Quando você se transforma, quando você limpa esse corpo, você começa a se transformar numa nova pessoa, você já é um odre novo, preparado para receber uma ideia nova. Enquanto que você é velho, tem ideias velhas, crenças velhas e vai receber uma ideia nova, a ideia nova se perde e você ainda fica frustrado. Você começa a excluir aquela ideia. E
Então aqui o vinho novo que Jesus está falando aqui é a ideia. O odre é o corpo. Então, quando você coloca uma ideia nova em um corpo preparado para receber aquela ideia, é como a semente que Jesus falou, ela vai dar bons frutos. Jesus, mais tarde, ele fala no próprio ensinamento dele, da parábola da semente, que a semente cresce, primeiro vem as folhas, vem a sombra, os pássaros fazem os seus ninhos, depois dá espiga, dá o grão, e depois alimenta outras pessoas. Assim, Jesus mostrou essa preparação. A roupa velha, não se pode colocar remendo novo em roupa velha. Precisa trocar as roupas, precisa trocar as vestes, precisa trocar os pensamentos. Então, pesquise um pouco sobre a neurociência, psiquiatria, psicologia, PNL, porque isso tudo que você pesquisar, isso tudo é uma forma de você estudar como um pensamento é enraizado. Ah, também veja o filme A Origem. Falei, quando uma ideia é bem colocada na mente aqui, ela pode causar muitas coisas. Então, Jesus já estava falando sobre essa capacidade de instalar uma ideia na mente de uma pessoa. Jesus estava falando em parábolas, em plantar uma semente, em plantar uma ideia. Então, pegou a visão? O que Jesus estava querendo ensinar sobre quais ideias o reino de Deus, o que? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é essa mente. Quando você coloca novas ideias nessa mente sua, é capaz de se transformar. De certa forma, eu nasci numa cultura cristã. Sempre que eu ia na igreja, eu pedia a Deus sabedoria e entendimento. Pedia a Deus também inteligência, discernimento. E hoje estou, depois de muito tempo, pedindo a isso, indo atrás disso, estudando sobre isso, meu discernimento, meu entendimento sobre os próprios ensinamentos antigos que está dentro da Bíblia, estou começando a compreender mais. Eu sou um estudante de filosofia, mas eu não excluo os pensamentos, as ideias que já estão dentro da Bíblia, que já estão ali registrados. A gente coloca, faz essa avaliação própria, eu faço essa avaliação própria filosófica para ver essas ideias que estão na Bíblia e tiro um pouco do contexto ali, que é o contexto cultural, porque é influenciado pelo contexto cultural, né, pela cultura da época, e você começa a ver o sumo daquela própria ideia, daquele próprio ensinamento que estava querendo passar. E isso, para mim, hoje sim, depois que eu compreendi essas ideias que Jesus passou sobre essa parábola da semente, do semeador, sobre esse vinho novo em odres velhos, sobre esse pano novo em roupa velha, sobre São Paulo, quando São Paulo falava que tinha que transformar essa mente, é transformar o corpo, transformar o inconsciente da própria pessoa, porque toda informação que você faz, muitas coisas que você faz de forma inconsciente. Você já tem uma programação dentro do seu cérebro. Aqui Jesus próprio ensinou que você tem que plantar novas sementes mais frutíferas dentro desse cérebro, dentro desse inconsciente, que hoje fala na psicologia esse inconsciente, para você ver o que está acontecendo. Aqui está vendo? A chave que eu estou usando aqui para interpretar essa ideia de Jesus é sobre o mais psicológica do inconsciente, que o reino de Deus é esse consciente de você. A semente que está falando é uma ideia bem gerada, uma ideia bem gestada, uma ideia bem plantada, uma ideia bem regada. E você, é aí que está aquela questão de você cultivar a fé em algo maior, em algo superior. Eu acho que deu para você entender aqui. Talvez você ache que esse conteúdo está dentro do foco da filosofia,
Está fora do foco da filosofia, desculpe, mas se você prestar bem atenção, está dentro do foco bem da psicologia. Espero que ajude você, espero que agregue muito em sua vida esse conteúdo. E boa jornada para você e boa busca. Fui.